Coronavírus é um vírus da família Coronaviridae. Ele tem sido conhecido desde os últimos acontecimentos que geraram a pandemia, que agora, né, foi decretada pela OMS. Ele provoca sintomas muito parecidos com síndromes gripais comuns. No entanto, ele tem uma gravidade maior em grupos de risco específicos e que merece nossa atenção devido a ele ter um alto índice de infectividade, que é cerca de 2,2 a 3 para cada paciente infectado. Os sintomas são, normalmente, coriza, tosse, espirro, mal-estar geral, algumas dores nas articulações, alguns pacientes relatam diarreias e a gravidade dos sintomas varia desde a dispneia até a dispneia intensa, e ela sendo intensa, dispneia, falta de ar, ela pode ser um sinal de maior gravidade, que é o que direciona o indivíduo a buscar os serviços de saúde. Outro sintoma importante, que é muito comum, na verdade é o primeiro da nossa lista, seria a febre. Ela não é presente em todos os casos, mas é febre a partir de 38 graus, de 38 a 40 graus. Sinais de gravidade, febre alta, dispneia intensa. A medida padrão ouro para evitarmos que a pandemia atinja nossa região, o estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, o Brasil como um todo, com maior intensidade e com consequências mais agressivas, a medida padrão ouro é o distanciamento social, é o isolamento social. Nós temos a possibilidade de conviver diariamente com indivíduos assintomáticos, indivíduos contaminados assintomáticos. Nem toda a população sintomática ou caso suspeito será testada. Os casos que serão testados serão os casos mais graves. Quem são os casos mais graves? Normalmente os pacientes que estarão hospitalizados. Assintomático é todo aquele indivíduo que esteja infectado, que tenha uma carga viral importante para esse grau, esse nível de infectividade e que não apresenta os sintomas característicos do Covid-19 ou síndromes gripais. O número de assintomáticos cresce e, inclusive, é o objeto de estudo de uma publicação da revista Science dessa semana, que foi publicado na segunda-feira, dia 16, de que o maior risco para a infectividade do Covid-19 existe devido aos assintomáticos que não reportam às secretarias de vigilância em saúde. Por não apresentarem sintomas, não há necessidade de buscar os serviços de saúde, não promovem o isolamento, o distanciamento social e o isolamento domiciliar e acabam infectando muito pronunciadamente outras pessoas. O grande número de assintomáticos sem notificação, sem investigação, pode gerar o que nós chamamos de subnotificações, que estatisticamente pode mascarar alguns números. Por isso que a recomendação inicial é ter chegado de viagem nos últimos 15 dias. Estando ou não com sintomas, reportar ao seu chefe direto, entrar em contato imediato com a vigilância em saúde, informar o seu retorno e promover o autoisolamento. Esse momento de autoisolamento e de distanciamento social é a única forma da gente retardar a chegada abrupta do Covid-19 ao Brasil. Em termos de diferenciação de sintomas, na comunidade, não existem muitas diferenças substanciais, uma vez que este período em que nos encontramos, principalmente no Nordeste, de chuvas, faz com que a gente tenha uma ocorrência maior das infecções respiratórias agudas, que são elas que levam mais as pessoas aos serviços de saúde, comunidades básicas de saúde, UPAs e outros hospitais de média complexidade. O que acontece é que os sinais de gravidade vão se manifestar com maior importância em um menor tempo de contaminação nos pacientes de risco, que vão ser idosos a partir de 60 anos, pessoas com a imunidade comprometida, idosos ou adultos que tenham outras doenças de base, outras patologias de base, como diabetes, hipertensão. Grupos de risco continuam sendo gestantes porque não se sabe exatamente como o vírus vai se comportar em consequência da gravidez ou após ou no período pós-parto.
E nos pacientes mais idosos de 80 anos acima, é o grupo em que o índice de mortalidade é normalmente mais alto, que tem sido observado em países como a Itália. Quando você tem sintomas leves, como febre, e que pode ser controlada com o uso de antitérmicos, tosse, espirro, mal-estar geral, mas que se assemelham e obviamente são comuns das síndromes gripais, inclusive desta época, a recomendação é ficar em casa e reportar a vigilância, entrar em contato com os serviços de saúde online, via redes sociais ou por telefone, para ser notificado e proceder à investigação. A partir da presença de dispneia intensa, de cansaço, de falta de ar intenso, a ponto de comprometer suas atividades de vida diária, isso é sinal de gravidade, isso é sintoma de alerta e, junto ou não com a febre, de 39 graus em diante, procurar os serviços de saúde. A medicação que tem sido indicada, né, para os sintomas leves é o paracetamol ou dipirona, pois recentemente tem corrido bastante nas redes sociais a informação de que o uso de ibuprofeno e uma categoria de medicações que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina 2 piorariam os sintomas e agravariam os quadros que já se encontram sendo atendidos pelos serviços de saúde. Então, por convenção e por orientação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, a medicação a ser utilizada vai ser paracetamol, dipirona, assim como em outras viroses que nós já conhecemos, como dengue, como zika vírus, como chikungunya, e intervenções que são comuns a infecções respiratórias. O uso exagerado pode consumir bastante líquido, repouso, o óbvio isolamento social, tentar não sobrecarregar os serviços de saúde, porque sintomas simples eles podem e devem ser tratados na reclusão do lar. Não tem necessidade de esvaziar as prateleiras de lojas com máscaras. O uso de máscara cirúrgica, ele é direcionado a profissionais da área da saúde que estão em contato com casos suspeitos, pacientes COVID-19, grupos de risco, certo? A máscara deve ser utilizada por indivíduos que apresentem sintomas respiratórios e seus acompanhantes diretos. Por quê? Se eu não tenho nenhum tipo de queixa e eu não tenho sintomas e uso máscara e vou para circulação livre de pessoas, acontece que eu não estou disseminando partículas e gotículas, mas se eu chegar em um ambiente e tiver um indivíduo sintomático respiratório que tosse, que espirra, ele projeta gotículas e partículas no ar. A dispersão no ar de partículas por pessoas que possam estar contaminadas ou não se torna menor se a pessoa se protege. Para o indivíduo assintomático que usa máscara, ele vai ter uma falsa sensação de proteção. Por quê? A proteção vem da higienização das mãos, do cuidado em não ter contato direto com os indivíduos. Deve se preocupar mesmo assim, porque a época diz respeito ao aumento de casos de infecções respiratórias agudas, dentre elas H1N1, que também tem um índice de mortalidade importante em populações de risco. Deve se preocupar também com o desenvolvimento de criadouros e focos de dengue, deve se preocupar também com a proliferação de mosquitos e da transmissão de outros vírus que vão existir, vírus sinciciais respiratórios que vão existir na comunidade. Você deve se preocupar com o Covid-19 não com relação aos indivíduos que chegaram diretamente de viagem, que não estão na sua comunidade, mas em determinado momento, qualquer pessoa pode ter sido comunicante de um paciente assintomático e por não termos conhecimento das notificações, a gente não tem como garantir quem estaria infectado ou transmitindo ou não. O cuidado com os idosos deve girar em torno do isolamento, do distanciamento físico. É uma característica do povo brasileiro
ser caloroso, gostar de abraço, de beijo, de cheiro, de apertar a mão. Então, com os nossos idosos, esse é o momento de ter mais cuidado, mais zelo. Se nós convivemos com pessoas idosas em casa, vamos tentar manter uma distância segura deles, porque nós não sabemos se somos comunicantes por onde a gente circula. Vamos tratá-los com prevenção de viroses comuns, consumindo mais líquido, tomando vitaminas, tendo alimentação saudável, mas em casa. Porque o nível de infectividade do Covid-19 é alto o suficiente para que em uma aglomeração de 500 pessoas, cada indivíduo, em um espaço de tempo de 2 horas, por exemplo, cada indivíduo infectado possa infectar mais de 30 pessoas ao mesmo tempo, ao longo de 3 horas, por exemplo. O nível de infectividade gira em torno de 2,2 para 3 pessoas. Então, é forte o suficiente para que em aglomerações a dispersão de partículas e gotículas seja intensa o suficiente para ser absorvida por indivíduos circulantes. Higienizar bem as mãos com água e sabão neutro. Usa bem sabão neutro, detergente neutro, sabão neutro, evitar aqueles sabões cremosos, hidratantes. A higienização deve ser feita por pelo menos 20 segundos, lavando bem todas as regiões da mão, desde o dorso até o antebraço, palmas das mãos, entre dedos, regiões interdigitais, unhas, certo? Palmas das mãos. Esse processo de lavagem, de higienização cuidadoso, dura cerca de 20 segundos. Para quem está em casa, não tem álcool a 70, a higienização das mãos é importante e é o que concorre igualmente com o uso do álcool. O álcool deve ser utilizado quando você não se encontra em casa e não tem o sabão e a água à mão. Em casa, você pode higienizar a superfície com o sabão neutro e solução de hipoclorito de sódio, que vai ser a água sanitária que a gente conhece. Esse é o momento da gente ter mais sensibilidade e uma consciência coletiva, porque a prevenção com relação ao Covid-19 não cabe somente ao cuidado de si e à saúde do seu corpo individualmente. É um momento da gente se preocupar em coletividade, porque as medidas de prevenção, de distanciamento, de isolamento, correspondem muito mais ao respeito e cuidado que eu tenho com as pessoas ao meu redor, sobretudo com os grupos de risco, que são aqueles que a gente tem em casa, são os nossos avós, são os nossos parentes, que precisam de uma atenção em saúde maior. Repetindo as mesmas palavras do ministro da Saúde, cuidem dos seus idosos.